Bom dia, pessoal. Primeiro capítulo, orientação. Então vamos lá, toda vez que eu falar é um vídeo, orientação é um vídeo que eu acho que é importante. Quando eu resolvo fazer um motor, refazer um motor, restaurar um motor, o primeiro providência que eu vou fazer, a minha primeira atenção é tentar desmontar de uma forma coerente e tentar visualizar e interpretar tudo que todas as peças estão me dizendo. Cada peça, cada parafuso, cada arruela, um virabrequim, uma biela, um pistão, um anel, tudo isso vai me passar informações. Cabe a mim ter a competência de interpretar. Às vezes a gente interpreta não corretamente e às vezes a gente interpreta muito bem. Então, assim, com o passar dos anos, a gente aumenta a nossa capacidade de fazer diagnósticos e de ver o que realmente está acontecendo no motor. Se eu começo a desmontar um motor como um quebra-cabeça, sabe, chegar e falar assim, opa, desparafuso aqui, desparafuso, coloca aqui, o virabrequim ele vai aqui, esse aqui é o mancal número 2, esse aqui é o mancal número 1, esse aqui é o mancal traseiro, ele é bem maior do que o segundo e o primeiro, então não tem jeito de errar, não saberia colocar do outro lado, no sentido contrário. Então tudo bem, o virabrequim eu sei montar do outro lado? Não sei. Então se você trabalha desse jeito, você não está trabalhando legal, tá? Então, pegue o tempo de desmontar o motor. Quando eu estou no meu trabalho, por exemplo, uma das primeiras coisas que eu gosto de fazer, quando o motor está todo montado, né? Eu coloco ele no suporte, aí eu pego o meu banquinho, como um banquinho como esse aqui. Eu venho aqui, faço isso, é meu ritual. Eu tenho muitos rituais, assim, sabe? Uma disciplina. Eu venho aqui assim e fico olhando para ele. Posso passar horas, e aí eu fico olhando. Aí, uma das primeiras coisas que eu gosto de olhar é como que estão os parafusos. Será que alguém já desmontou, não montou? Se eu ver que tem um parafuso que está estragado, que a cabeça do parafuso está estragado, isso quer dizer que alguém já desmontou. E desmontou mal, né? E remontou com aquele parafuso estragado. Então, por que está estragado esse parafuso? Então, a pessoa não tinha uma chave na medida certa. Aí eu fico olhando, eu vou olhar e falar, olha, por exemplo, os parafusos da bomba de água. Então quer dizer que alguém já trocou a bomba de água. Por exemplo, tá cheio de óleo aqui, tudo em volta da junta do cárter. Então, quer dizer que estava vazando óleo. Se estava vazando óleo no motor, será que o proprietário do motor controlava o nível do óleo ou ele andou com o nível do óleo muito baixo? Então é tudo os detalhes que vão me dizendo o que tem. Se eu ver um cárter, por exemplo, que está amassado, então quer dizer que alguém dirigiu o carro, amassou o cárter e nunca se preocupou em desamassar. Isso é muito perigoso, porque você tem o pescador de óleo, né, que vai estar aqui assim. Se o cárter estiver muito amassado, você está limitando o fluxo de óleo para a bomba de óleo. Então, o motor não está sendo lubrificado corretamente. Então, assim, olha quantos detalhes que eu posso ver antes mesmo de desmontar o motor. Eu só estou olhando, Então, por exemplo, aqui no motor do Jeep, ele estava relativamente seco, não tinha marca assim de muito vazamento, um pouco de vazamento pela gacheta, o que é normal. Que mais que eu vi assim que me chamou a atenção? O motor, originalmente o motor era preto,
mas o cabeçote estava pintado de vermelho. E tem que saber que o motor F-134 nos Estados Unidos saiu com 3 cores diferentes. O preto, o vermelho e o azul. O azul é o mais raro. Qual que é a diferença dos 3? O preto é o mais comum, com a taxa de compressão mais baixa. O vermelho tem uma taxa de compressão um pouquinho mais alta e o azul um pouquinho mais alta ainda em relação aos 2 primeiros, tá? Mas quando digo assim, a diferença é muito pouca, tá? Muito pouca. A gente está, acho que na versão com a taxa de compressão mais baixa, em torno de 6:1, e na versão mais alta, praticamente 7. Então, é muito pouco, né? Mas tem uma razão por isso. E isso a gente vai discutir mais para frente. Bomba de óleo não apresentava nenhuma perda de óleo significativa, estava bem sequinho em volta. O que eu vi que a sonda de pressão de óleo eles tamparam, então ninguém sabia, não tinha mais luz testemunha e não tinha um manômetro de pressão de óleo. A versão original do Jeep, o CJ5, não tem mais um manômetro de pressão de óleo, mas aqui como o meu painel está modificado, o antigo dono montou um relógio de pressão de óleo, só que ele não estava conectado. A bomba de combustível não estava funcionando, estava engripada, estava ressecada e estava vazando combustível. Tinha muita marca de vazamento. Esse motor tem um sistema que eles chamam de ventilação positiva dos gases do cárter. Ela estava completamente entupida e ela estava aberta, o que é muito ruim porque a minha depressão no coletor de admissão não se faz corretamente. Então isso não é bom. Que mais que eu vi? A embreagem estava bem gasta, mas um desgaste normal. A troca de marcha estava muito, muito boa. Acho que eu nunca dirigi um Jeep com uma caixa de câmbio tão boa. Muito agradável realmente a troca de marcha. Tanto é que eu só desmontei parcialmente o câmbio e troquei a junta porque estava vazando muito. Mas é só isso que eu fiz. Voltando aqui ao motor, eu vi, antes mesmo de desmontar o motor, o que eu estou contando aqui para vocês é tudo que eu observei antes mesmo de começar a desmontar o motor. A polia estava torta, acredito que talvez ela recebeu uma pancada, e normalmente aqui esse motor tem uma proteção aqui na parte inferior, que é preso no cárter. Estava sem essa proteção, então provavelmente por causa disso que a polia estava torta. Então aqui eu coloquei vou colocar uma polia nova. Que mais que eu vi? Eu notei quando eu desmontei a bomba de água, o sistema de arrefecimento estava muito, muito sujo, aí eu comecei já a limpar. E um dos métodos que eu usei antes de retirar o motor do carro foi enxaguar bem, né? Tirei a válvula termostática, fiz circular, o radiador estava em péssimo estado, mas realmente em péssimo estado, com vários vazamentos. E aí eu coloquei vinagre, tá? Coloquei vinagre e isso ajudou bastante a limpar o motor. Então foi isso que eu vi antes mesmo de começar a desmontar o motor. Quando eu retirei o cabeçote, eu desmontei o cabeçote, os balancinhos estavam relativamente gastos, mas é um desgaste normal. As válvulas
de admissão estavam em ótimo estado. Tem um momento que eu até pensei, não vou nem retificar. Depois eu falei assim, não, eu vou. Mas a folga entre haste de válvula e guia de válvula estava perfeito, estava ainda dentro da tolerância. Tá? Mas eu resolvi colocar válvulas novas e guias novos de bronze. Mas isso eu vou contar mais para frente. Então a parte de cima do motor estava em muito bom estado, em termos de válvula. As molas eu verifiquei, porque eu gosto de ter uma noção de como está o motor quando eu desmonto, mas eu sabia que eu ia trocar as molas. Se tem uma peça que você tem sempre que trocar toda vez que você for fazer um motor, é as molas de válvula. Mas as molas, elas têm que ser coerentes com o teu comando de válvula. Isso é um assunto extremamente complexo, mas estamos aqui agora, por enquanto, falando em motor original. Motor original, desmontou, coloca válvula, coloca mola de válvula nova. Você vai fazer um cabeçote, você vai talvez só trocar os retentores de válvula, aproveita e coloca mola de válvula nova. É uma recomendação minha. Eu acho que isso é importante. O que mais que eu posso falar do cabeçote? Aí eu limpei aqui um pouco. Eu gosto sempre de limpar a peça antes de levar para a retífica. Eu não gosto de pegar a peça toda suja. Hoje em dia, antigamente eu fazia isso, hoje em dia não. Eu limpo primeiro, eu faço uma pré-limpeza e depois levo na retífica. Isso é eu que faço isso, é algo que eu aprendi aqui, em termos de ter respeito pela pessoa que vai trabalhar com o motor, e quando ele recebe uma peça que está relativamente um pouco mais limpa, é mais agradável para a pessoa da retífica, né? A pessoa da retífica geralmente é tido como quase como uma pessoa que faz milagre, né? E não dá para deixar tudo nas costas do pessoal da retífica. Eu aqui na Bélgica faz já 14 anos que eu trabalho sempre com a mesma pessoa que usina determinadas partes do motor. Então eu levei o cabeçote lá, a gente colocou sob pressão o cabeçote numa água que estava a 80 graus Celsius, e a gente coloca sob pressão em torno de 4 a 5 bares de pressão, que é já uma pressão bem elevada, e o cabeçote não tem trinca. Ele não tem trinca entre a trinca e as câmeras de água, tá? Mas eu tenho uma trinca no cabeçote que foi diagnosticado perto não, bem na sede da válvula. Mas eu não fiz nada e não coloquei sede sob medida. Mas isso também eu vou contar mais para frente. Então essa é uma primeira introdução aqui do vídeo, pessoal. Então estou sempre aqui na fase de desmontagem, né? Então, como eu disse para vocês, eu desmontei o motor, todos os anéis estavam quebrados, os casquilhos de biela e de virabrequim estavam já a 0,25, né? 0,25 milímetros, 0,10 polegadas, então já tinha sido retificado, mas não o cilindro. Então, e aí, olha como é importante a observação. Quando eu comecei a olhar o bloco por dentro, depois eu vou mostrar para vocês, tinha uma marquinha, uma batida. Eu falei, o que é isso? Aí eu falei assim, estranho, é como se uma biela tivesse batido no bloco. Marca bem leve, assim. Quando eu retirei os pistões, eu olhei, comecei a examinar um pouco melhor as bielas, vi que tinha uma biela que era diferente das outras. A biela estava com uma biela do motor L134, a versão anterior, o Gol Devil.
A biela tem exatamente as mesmas dimensões, só que ela tem um pouco menos de material, ela é um pouco mais fraca e a grande diferença é a dimensão dos parafusos. Então quer dizer que esse motor teve um problema em uma biela e eles tiveram que trocar essa biela e foi provavelmente nesse momento que eles trocaram e que retificaram o virabrequim e trocaram os casquilhos, mas provavelmente sem desmontar a parte alta do motor e eu acredito que sem desmontar as bielas, tá? Porque o estado do pistão, o pistão estava muito gasto. Eu vou lá buscar o pistão que estava no motor e ele está realmente muito gasto. Deixa eu pegar meus óculos. Eu vou mostrar aqui para vocês. Tá sem os anéis, mas o pistão tá realmente muito gasto. Ele tá é um desgaste até que razoável, mas ele tá muito gasto. E o que fez quebrar os anéis? O que fez quebrar os anéis é que a canaleta aqui ela tá tão gasta que aí o anel começa a bater, tem uma hora que quebra. E essa canaleta aqui, pessoal, ela é assim mesmo, tá? Aqui não vai anel, só vai anel aqui e aqui. Esse é um pistão de alumínio fundido que tem uma baixa dilatação. Então dá para utilizar uma folga que é menor que se fosse comparado, por exemplo, com um pistão de alumínio forjado. Dependendo da liga do pistão forjado, tem que dar muito mais folga entre a saia do pistão e o cilindro. Olha quanta coisa que eu já falei aqui. E eu não estou sempre na fase de desmontagem do meu motor. Que mais que eu posso dizer aqui? Como a gente está com um problema muito grande de fornecimento de peças antigas de qualidade, eu resolvi utilizar os mesmos parafusos aqui, originais. Eu não gosto de fazer isso. Quem me conhece sabe que eu coloco sempre parafuso novo. Se fosse no meu trabalho, eu faço todos os parafusos e tudo. Aqui, por que eu não estou colocando tudo novo, como eu faço no meu trabalho? Por uma questão de custo, simplesmente. Tá? Eu não tenho capacidade financeira para suprir todas as minhas vontades. Porque se eu quisesse fazer do jeito que eu gosto de fazer, eu iria fazer um novo virabrequim, novas bielas, novos pistões, novas válvulas, novo comando de válvula, novos tuchos e um novo polia do motor, um volante novo e novas molas de válvula, logicamente, e muito mais. Uma nova bomba de óleo, iria fazer um sistema com filtro de óleo mesmo total, né, a filtragem total do óleo antes de ir para as partes móveis do motor, mas isso iria me custar muito mais dinheiro, mas realmente muito mais, tá? Então, mas eu estou tentando fazer na medida do possível um bom trabalho e um trabalho que vai ficar muito bom, vai ficar legal, vai ficar bom. O que mais que eu vi? Então, como eu vou utilizar o mesmo comando de válvula, os mesmos tuchos, está tudo desmontado e eu guardei tudo na mesma posição. Tá? Mesma vareta, eu tenho que guardar a mesma posição da vareta, do tucho, para que tudo fique igual. Eu vou desmontar todos os balancinhos, por exemplo, eu vou controlar um por um, mas eu vou remontar na mesma
posição. Tudo isso é realmente muito, muito importante. Outro detalhe que eu fiquei bastante decepcionado, eu comprei uma bomba de óleo nova nos Estados Unidos, sem mesmo... Eu tirei a minha bomba de óleo original, eu tirei ela, embalei ela, eu nem fiz as medições como eu costumo fazer, porque eu falei assim, eu vou colocar uma nova, depois eu vou fazer a comparação mais tarde. Aí eu comprei uma nova nos Estados Unidos, de uma marca muito boa, uma marca que é conhecida, não vou falar o nome. Chegou aqui, demorou para chegar, quando chegou aqui, estava todo contente, abri e fiquei bem decepcionado. Só o fato de girar na mão e ver a qualidade da engrenagem, eu já falei assim, não, isso eu não vou usar no meu motor. Aí eu fui lá voltei aqui na minha oficina e desmontei a minha bomba de óleo original. E aí quando eu olhei, ela é bem melhor do que a nova, mas bem melhor. Então eu vou montar com a antiga bomba de óleo. Então quem me conhece sabe que uma das primeiras coisas que eu faço é colocar uma bomba de óleo nova nos motores que eu faço. Mas isso é um problema que nós estamos vivendo agora. A gente tem muita dificuldade de ter peças de boa qualidade. Então isso realmente é um problema. Eu desmontei o meu virabrequim, depois eu desmontei os dois casquilhos centrais, coloquei um relógio comparador e ver como que está girando o meu virabrequim, se ele está bem alinhado, ele estava muito bem. Então eu falo, posso usar talvez esse mesmo virabrequim. E aí de 0,25, que é a primeira retífica, né? Ele passou para 0,75. Estou já na terceira retífica, né? 0,30, né? Polegada. Eu não gosto de montar, geralmente eu faço até 0,10, né, ou 0,25 primeiro e depois condeno o virabrequim. Mas aqui também é uma questão de querer usar o máximo de peças originais, e como é um motor de baixa rotação, de baixa potência específica, e eu vou cuidar dele muito bem, vou trocar o óleo muitas e muitas vezes. Então esse motor aí vai durar muito tempo mesmo. Se fosse de um cliente, eu faria só até 0,10, mas aí teria a grande questão hoje em dia. Eu sei que na França dá para comprar virabrequim novo, desse motor, novo, standard, com os contrapesos integrados na massa, né? Esse aqui ele é parafusado, né? O original ele é parafusado, depois soldado. Mas eu não conheço a qualidade desses novos virabrequim. E eu não conheço ninguém. Se eu tivesse usado um virabrequim novo, teria me custado mais barato do que ter retificado e feito o tratamento que eu fiz aqui nesse virabrequim original. Só que eu quis fazer desse jeito, eu fiz desse jeito. Então assim, nem sempre as minhas escolhas é talvez a melhor, tá? Eu até posso duvidar. Aliás, para mim, uma das maiores qualidades que um motorista pode ter, quando eu digo motorista, não é o condutor de automóvel, de caminhão, motorista é a pessoa responsável dos motores. Então, assim, meu cargo aqui na Bélgica, onde eu trabalho, eu sou um motorista especializado. Então, nem sempre talvez a minha decisão é a melhor, mas é aquela que eu assumo a responsabilidade. Isso também é algo extremamente importante. Quando você faz o motor, você é o responsável. Então, você não pode chegar e
motor dá um problema e falar, ah, mas é a culpa da retífica. Não, a culpa é sua, entendeu? A culpa é sua. A retífica, ela trabalha em parceria com você, entendeu? Então isso é realmente muito importante, tem que trabalhar junto, os dois tem que trabalhar junto. Isso é muito, muito, muito importante. E motor normalmente não quebra, tá, pessoal? Motor não funde e não quebra. Motor é uma máquina, é um equipamento que tem um desgaste programado, então você vai usando ele, ele vai se desgastando, mas ele vai se desgastar. Quanto melhor você usa ele, da melhor forma possível, ele vai durar muitos anos. Mas tem uma hora que vai ser necessário dizer, opa, agora o motor realmente está cansado, ele já não possui as características que ele tem que ter, está na hora de abrir e refazer o motor. É o que por exemplo, as pessoas bem responsáveis vão fazer. Agora, se você anda e queimou junto do cabeçote, você anda sem água, o motor está em péssimas condições de trabalho. Se você não percebeu que a pressão de óleo abaixou, você risca de quebrar uma biela, quebrar um bloco. Aí não tem desculpa, entendeu? Tem casos que vão quebrar, sim, motor de corrida pode quebrar? Sim, pode quebrar. Mas é difícil, tá? É difícil. Quando você desenvolve um motor, quando você começa a preparar esse motor e começa a querer fazer muitas modificações, quando você vai passar no dinamômetro, você risca de quebrar um motor. Mas o ideal é parar antes que quebra, tá? E eu não preciso quebrar um motor para saber qual que é realmente o problema, tá? Eu posso analisar que tem uma hora que os dados vão começar a me indicar que tem alguma coisa que não está funcionando direito, eu posso parar e olhar e falar, opa, peraí, eu estou com um casquilho da biela número 1 que está completamente usado, tá? Gastou, em 5 minutos de uso aqui, gastou, acabou. Opa, então o que está acontecendo aqui? Então, seria o ideal, porque se quebra uma biela, quebra um bloco, aí para saber qual que é a causa da quebra fica muito mais difícil. Dá para saber tudo, tá? Dá para saber tudo. O motor é um livro aberto. Tudo ele está te contando uma história. Tudo ele está te contando o que ele viveu, como que ele funcionou e tudo. Basta você aprender a interpretar tudo que ele está te dizendo. E para isso precisa desmontar bem devagarzinho. Tá bom? Então esse é uma primeira vídeo de orientação. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal e ajuda aí a divulgar os vídeos, pessoal. Tá bom? Abraço aí para vocês aí no Brasil.